Hum. Boa noite, gente. Feliz por a gente estar aqui de novo. Muito agradecida pela paciência e disposição de vocês, porque sei que alguns rostinhos daqui estão vindo desde de manhã e agora já estão retomando aqui. E eu travei momentaneamente as mensagens no grupo, porque agora nessa última semana eu quero deixar alguns recados ali, e o começo dessa semana vai ser um pouco instável, não que a gente tenha vindo estável até aqui, mas enfim, já é previsto que a gente na segunda-feira vai ter alguma alteração de horário, porque a químio da minha irmã eu vou para São Paulo e de lá eu me desloco para Cunha. E é possível, é bem provável que eu não chegue lá às 9, então provavelmente vai ser aquele horário duvidoso de que do caminho eu vou avisar para vocês como que vai ser esse horário. Com certeza vai acontecer o resto, ele vai estar gravado, disponibilizado depois, mas também, ou seja, vão ter mudanças por aí. A gente também pode ter alguma questão de comunicação na próxima semana. Então, eu quero que vocês fiquem atentos ao grupo, para que a gente possa fazer essas considerações de mudança à medida que os dias vão se desdobrando, especialmente segunda, terça e quarta. Então, já deixo por aqui para a gente saber, mas cada dia traz seu afã, como dizem por aí. Então, no momento, a gente vê como é. Eu só quero que vocês já fiquem um pouco preparadas para isso. E a gente, de novo, em uma semana se encontrando aqui. Quero deixar também algumas orientações a respeito desse próximo sábado. Bom, para quem estava de manhã e para quem já está numa rabata, eu não sei se a Lu estava, olhei para a Lu agora. Não estava, né, Lu, hoje cedo? Não, né? Né? Que eu não te vi hoje, né? Mas a Lu está na filosofia, então, enfim, sei que está aí dentro também desse envolvimento todo. E para quem teve pela primeira vez, ou quem viu uma Mahabharata por outro ângulo, espero realmente que reverbere aí dentro de vocês. É uma fonte de inspiração. E muitas dessas reflexões aqui, nessa jornada, saem da literatura oriental. Muitas, porque nem todas, mas eu diria que vasta maioria saem desse caminho da yoga, desse caminho de serviço, desse caminho de disciplina, de autoconhecimento, que a yoga é tão maestra para explicar para a gente, para convidar a gente para ir para dentro. Então, eu fico muito feliz que vocês tenham acesso ao que realmente é a pauta de tudo isso, que é essa filosofia e essas reflexões. Hoje aqui, até para que reverbere parte da nossa partilha de hoje cedo, do Mahabharata, o assunto é o amor incondicional. Especialmente porque a gente está chegando num fim de jornada e aí a gente pode achar que esse amor está disponível para a gente só no momento que a gente está conectado.
esse campo está disponível para a gente só no momento que a gente está em contato com ele. Ou então a gente pode levar isso para outros lugares, onde de repente a gente encara a morte de entes queridos, não importa se em pele ou se em couro, se com rabo ou com bumbum, ou com bumbum e com rabo, ou só com bumbum, enfim. E a gente geralmente pode ter um primeiro impacto de que o amor ali acaba e a gente sente falta porque aquele amor não está mais presente. Então, quero trazer o tópico aqui do amor incondicional, para a gente se lembrar disso. É óbvio que a gente precisa aprender a amar, e um caminho para a gente aprender a amar incondicionalmente é a gente aprender a amar o outro, até mesmo de uma forma romântica. Isso pode ser um caminho para o amor incondicional, mas isso precisa expandir para não ser mais só aquela vertente do amor, e sim algo maior, algo que seja por cada um dos seres, e algo que seja também independente da situação. Eu sempre lembro do Sati, que é um grande inspirador para mim nessa questão do amor impessoal e também incondicional, ou seja, que não diz respeito só à minha pessoa, que ele sempre comenta, sempre fala, e me marcou profundamente desde a primeira vez que eu ouvi, que ele diz que amar, a gente precisa aprender a amar todo mundo. Gostar, você pode escolher de quem você vai gostar. Agora, amar, você vai ter que aprender a amar todo mundo. E isso sempre me atravessa, porque realmente, ou seja, o gosto por quem, ou por quando, ou que, tudo bem, a gente pode ter, tá aí, do nosso ego a gente assume, tá aí, tá tudo certo. Agora, amar, a gente vai ter que aprender a amar todo mundo. Isso não vai ter como fugir. E é nesse tópico que eu quero que a gente reflita um pouco, porque geralmente a gente aprende a amar as vítimas, a gente aprende a amar quem é parecido com a gente, então a gente precisa assumir esse espaço agressor dentro de nós, que é que julga nas nossas diferenças. Então eu consigo me dar muito bem e amar muito quem é parecido comigo. Mas a partir da hora que, boa noite, Carla, a partir da hora que eu me relaciono com alguém que é diferente de mim, então surgem as diferenças, naturalmente. E essas diferenças viram um apontamento de defeitos, e diferença vira defeito. E aí a relação fica absolutamente, acho que é Caiane, boa noite, fica absolutamente problemática, não por existir, mas porque existe toda uma questão dentro de amar o que é diferente, não aceita amar aquele, aquela, que de alguma maneira provoca a gente nas nossas sombras ou que até representa as nossas sombras. Esse amor incondicional, de novo, é algo que cada um de nós precisa aprender. E eu piamente acredito que boa parte do que a gente vive aqui na Terra, até ontem eu citei Hilke, naquele A Vida Tem Sempre Razão, também é uma passagem desse livro, que ele fala que ele acredita que amar uma outra pessoa, eu colocaria aqui um outro ser, amar um outro ser, boa noite, Maria Isabela, amar um outro ser seria como a lição última, que todas as outras lições são preparatórios. Ele coloca dessa forma, de um jeito mais poético, ele coloca no livro, de novo, é um livro que eu recomendo muito, porque ele você olha para ele e você diz, só isso daqui? Fichinha. E aí ele vai te arremessando para tantos lugares bonitos dentro, lugares muito profundos. Então, outra vez, esse amor incondicional que a gente está falando aqui é um aprendizado para cada um de nós. E a gente precisa só perceber quando a gente falha nesse amor. Quando a gente falha nesse amor, porque a gente coloca condições nele. Esse amor incondicional, ele precisa ser lembrado também como um amor próprio. Por que isso? Vocês já pararam para pensar que muitas vezes a gente não se ama porque a gente se conhece? Ou seja, eu sei onde estão os meus defeitos. E aí eu digo, não, isso aqui não é eu não posso amar um ser assim. Porque eu sei das minhas limitações, eu sei de todos os meus tropeços, eu sei de onde eu poderia ter sido melhor e aonde de repente eu não me esforcei, eu sei de tudo isso. Eu convivo comigo debaixo da minha pele. Eu conheço esses segredos meus de falar, não, eu tô achando que eu tô no máximo, você pode estar achando, ou melhor, você pode estar achando que eu tô no máximo, mas eu sei que eu não tô no máximo. E eu tô me escondendo, mas eu sei. E aí, por saber, por conhecer a minha mente, de repente olhar para uma pessoa e ter um julgamento, qualquer coisa, cada um vai completar a historinha com a sua história. Porque eu me conheço, eu olho para mim e digo, conhecer nossas sombras, exatamente, Camila. Eu olho para mim e falo, é impossível me amar. Olha o ser detestável que eu sou. Olha só as minhas limitações. Eu não consigo nem amar minha mãe. Você fica falando para eu amar minha mãe, para eu ligar para minha mãe, não quero nem saber da minha mãe. Meu pai, que, pelo amor de Deus, não quero nem imaginar ter cuidado do meu pai. Imagina, isso você está dizendo, suportar, esquece, não quero isso.
O que quer que seja, entende? Ou seja, cada um, de novo, tem o seu enredo. E não é porque os enredos são diferentes que a gente é melhor que o outro. É, como disse alguém por aí, porque a gente peca diferente, não torna a gente diferente, a gente ainda é igual. Então, enfim, e o pecado também é um lugar reservado, mas eu gosto desse jeito de explicar as coisas. Gostei dessa explicação que deram. Então, enfim, cada um tem seu próprio enredo, e quando a gente se vê nas nossas sombras, tem um lugar de repulsa nosso por nós mesmos, por nós mesmas. E esse lugar de repulsa muitas vezes afugenta esse amor próprio. É óbvio que isso é tudo uma sensação, mas é parte do processo de autoconhecimento que a gente, de alguma maneira, encontre lucidez sem intelectualizar. Vocês sabem quando alguém diz assim, tá frio, cuidado, leva a blusa, porque vai esfriar. Aí você fala, tudo bem, você sabe o que é frio, você sabe que a blusa te aquece, te protege, e você sabe que lá tá frio, você vai levar e pronto. E você sabe de tudo isso. Só que daí você sai com pressa e pega uma blusa que não é tão quente e leva a blusa lá para fora. E daí você sente frio. E o frio que você sabia é diferente do frio que você sabe agora por ter sentido. Vocês concordam que são dois tipos de saber? Só que um está ligado ao sentir e o outro está ligado só ao intelectual. O processo de autoconhecimento ele precisa envolver esse sentir do coração. Ele não pode ser algo só que a gente fique elucubrando no mental. O que eu quero dizer com isso é que faz parte desse nosso processo para a gente começar a se amar incondicionalmente, que a gente sim se assuma nos lugares onde a gente ainda tem sombra, que é o que algumas vezes a gente fez por aqui. E assumir isso num lugar muito saudável, não ter medo disso. Porque eu noto também que a nossa sociedade já colocou tanto padrão, é padrão de beleza, padrão de como a gente deve ser, padrão de como envelhecer, padrão de como viver, padrão, 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 que dá a impressão, ninguém consegue se encaixar em tudo aquilo de padrão. É óbvio que a gente vai se achar diferente, rejeitada, fora, excluída, de algum jeito. E a gente começa a fazer isso com a gente. Então, outra vez, de uma maneira muito saudável, entender que a gente tem sim as nossas limitações, que a gente tem as nossas imperfeições, a gente também já falou a respeito disso, e a gente tem as nossas sombras, e a gente não precisa demonizar, exatamente, a gente não precisa demonizar tudo isso e achar que então, nossa, então nós, ou seja, todos os demais subirão ao paraíso e jantarão para sempre ao lado direito do Pai e nós ficaremos aqui. Ou seja, não é isso. Ou seja, de novo, a solicitação nunca foi pela nossa perfeição. Só que isso é um saber, e isso precisa vir para o coração. E uma forma dele vir para o coração é a gente, através dessas investigações, questionamentos a respeito de nós mesmas, nós mesmos, olhar para dentro da gente e encontrar um lugar de acolhimento. Porque não é possível que a gente vai promover esse amor que tantas vezes é só romântico no mundo, que quando aperta mesmo, quando o saco de sal abre, todo mundo foge. Não é possível que a gente vai promover esse amor romântico no mundo, que já é uma falácia, e depois, ainda por cima, esse amor próprio que a gente poderia sustentar, a gente também vai esquecer dele, porque a gente vai condicionar esse amor a ideais de perfeição que ninguém consegue cumprir. Não é que você não consegue cumprir, ninguém consegue cumprir. E lembra que a gente comentou, qualquer vida, mas a gente pega uma vida de um mestre iluminado. É uma vida que, se a gente olhar do lado de fora, há controvérsias. Alguma coisa que foi dito, mesmo recentemente que aconteceu com o Dalai Lama. Tem gente que jura que aquilo é cultural. E tem gente que olhou de um outro lugar para onde foi o que é aquilo. Ou seja, não tem como a gente. E em teoria é o sujeito que é a reencarnação iluminada de qualquer coisa. Se a gente pega a vida de Tsuma, uma pessoa que eu adoro, reverencio, eu tenho certeza que ali tem controvérsia. Se a gente pega a vida de Jesus, que foi lá, se a gente pergunta. Quer saber de Jesus? Ótimo. Tem algum judeu aqui? Aí já está tudo. Ou seja, que a maioria dos judeus não viu Jesus como um salvador. A maior parte dos judeus não. Então, ou seja, qualquer mestre que a gente veja vai ter um lugar onde para fora ele não se encaixa. Mesmo ele tendo sido proclamado por suas curas, pela iluminação, por tudo isso. Se eles, elas, se essas pessoas que estão nesse patamar de evolução espiritual, estão nesse tipo de conflito com o mundo, é óbvio que para a gente também a gente não vai se encaixar. Se a gente é criança espiritual e está crescendo. Então, a gente partir desse lugar onde tudo bem, eu me acolho e é um processo investigativo e intelectual, mas a gente precisa sentir no coração que a gente ainda assim é digno do nosso amor. E que esse amor não precisa estar condicionado a esses ideais de perfeição que sabe-se lá da onde essas coisas apareceram, porque não tem um sujeito que possa sustentar tudo isso. E aí, outra vez, a gente acaba não se amando, tem um lugar difícil desse não se amar também, que vira carência,
Porque como eu não conheço o amor, ou seja, eu não me dou. Então, o que que eu faço? Eu vou implorando esse lugar para todo mundo. Porque, afinal de contas, eu não tenho para mim. Então, pelo amor de Deus, você me deu o que me falta. Aí as relações também viram tóxicas de todas as maneiras, porque eu não quero exatamente a tua presença, eu não quero dar exatamente o meu amor para você, eu quero que você me faça sentir amada. E aí tem um outro risco disso tudo, é que eu começo a fazer qualquer coisa para aceitar esse amor, que é uma outra condição. Estão seguindo? Ou seja, tudo isso vira uma questão tão grande dentro da gente que, sem atenção, a gente é aprisionado dentro disso. E daí tudo que a gente sabe é um amor de carência e um amor romântico. Agora, o amor de carência e o amor romântico realmente são dos amores que esses mestres falaram? São desses amores que se falam que cura, que abre o céu, que desce o santo, que qualquer coisa? Parece que não. Parece muito pelo contrário, é um esboço, uma caricatura do amor. Então, esse amor incondicional, impessoal, esse amor que a gente está sendo treinado quando o agressor chega e a gente, de repente, não revida, ou aprende a amar, ou aprende a respeitar, como a gente viu hoje no Mahabharata, e vão ter outras passagens de Radeya ainda, porque Radeya ainda vai receber, para quem acompanha o Mahabharata, não vou aguentar, porque agora está tinindo o Mahabharata em mim. Radeya ainda vai ter um momento onde a mãe dele vai se apresentar para ele, e ele nunca conheceu a mãe dele. E daí, nesse momento tão incrível que ele conhece a mãe dele, por fim, ele conhece a mãe dele. A mãe dele pede para ele não matar os irmãos. E ele acha aquilo uma injustiça. Como que é que você vem aqui, você nunca falou comigo, e agora você vem aqui e ainda pedir para eu não matar os meus irmãos, que eu não achava que eram os meus irmãos, que eram... Então, ou seja, e ele é tão grande que ele aceita tudo aquilo, e tem muito estudo para a gente fazer, mas enfim, tem tanta grandeza, outra parte emocionante em si, uma parte emocionante, tem tanta emoção, mas o fato é que a gente pode aprender a respeitar aqueles que, em primeiro momento, a gente pode simplesmente condicionar um amor pequeno. E um bom lugar para a gente treinar isso é a gente. Porque, outra vez, a gente conhece aonde a gente é pequeno. A gente sabe os lugares aonde precisam crescer em nós. Alguns, bem verdade, a gente não tem a menor ideia. E tudo bem, faz parte. Agora, tem muitos deles que a gente sabe, não é verdade? Tem uma porção aí que eu concordo, para frente a gente vai saber. Mas tem um bom número, sendo honesta e franca, que a gente sabe. Lugares que a gente foge, que hoje não, na próxima segunda-feira, o ano que vem, agora não é o momento. Enfim, cada um vai contando sua história. A gente sabe. Então, um bom lugar para a gente treinar esse amor incondicional é aprendendo a amar a gente, mas sem fazer que esse amor torne a gente tolerante com as nossas imperfeições. É um baita de um pulo, né? Porque, ou seja, é acolher a sombra, mas sem falar para a sombra, pode ficar. É um baita de um jogo interno. Porque você diz, eu te aceito, mas te apruma. Porque desse jeito não dá para continuar aqui. É um amor que educa, não é um amor que pode tudo. Então exige sempre muita vigilância, porque é como se fosse uma dança, e a qualquer momento você pisa no pé. A qualquer momento você erra passo. Porque não é uma coisa fixa, é fluida. É um fluxo de vida, então pode até aqui já não pode mais, aqui já vira o jogo, aqui tudo isso demanda muito da gente. E parte das dificuldades nossas é que, do ego de maneira geral, é que a gente vai segregando tanto, tentando que as coisas não se movam. Você percebe? Então, isso daqui vai diminuindo, reduzindo, colocando, porque ali, então, ali está tudo certo, ali não move. E a vida não é assim. A vida vai se movendo. A vida é esse intercalar, é esse entrelaçar, essa é a dualidade aqui na Terra. E isso torna muito difícil para a gente. Então, outra vez, ainda que isso tudo seja intelectual, esse processo de autoconhecimento deve remeter a gente a essa intelectualização que a gente sabe porque sentiu. Esse tipo de investigação precisa levar a gente para dizer, é isso. E aquele é isso de que vergonha é isso, mas é o que temos para hoje, então vamos assim mesmo, e eu me amo, eu me acolho, e seguimos, e não aquele tipo de coisa, eu não quero nem falar a respeito disso. Não, faz parte da gente. Faz parte da gente ainda essa pequenez de todas as formas possíveis. E a prova disso é que a gente está aqui vivo nesse mundo. E a prova disso é que tem confusão aqui na vida de todo mundo, se a gente for honesto também. Confusão por quê? Porque a gente não deu conta de resolver. Então, outra vez, sendo muito humano, muito humana, quando a gente olha pra gente, a gente pode acolher essa parte e falar, tá bom, agora caminha, rema para resolver tuas coisas, enquanto isso se ama, mas não desiste de mudar, tá ali. Tá fazendo as duas coisas, tá amando e educando. Não é só amar, não é só educar. É um lugar constante de aprendizado, um lugar constante de doação para consigo. E, obviamente, isso acontecendo com a gente tem um pouquinho mais de tranquilidade para fazer com o outro.
Agora, quando eu não tolero a minha sombra, a gente também já viu isso, o outro representa essa sombra inteira para mim. O jeito que eu vejo é como, que eu consigo ilustrar isso, talvez, seja como eu fecho o meu olhar para dentro. Então, isso tudo que está me convidando a crescer dentro de mim, não tem como encontrar meu olho, minha vista. Eu estou fechada para isso. Então, o que a vida faz? Põe na frente. Ela coloca como que isso tivesse materializado em uma pessoa que eu preciso conviver. Para que então eu me veja num jogo de espelho com aquela pessoa. Faz sentido isso? É um jeito que eu consigo ilustrar de novo, ou seja, eu não vejo dentro, então a vida, na santa sabedoria dela, traz para o lado de fora. E aí, para o lado de fora, ganha objetividade, porque dentro, na subjetividade, é um pouco diferente, a gente precisa estar um pouco mais atento. Leila comentando que pegou essa ilustração e viu algumas balançando a cabeça aqui também. Então, ou seja, de novo, a gente fecha dentro, a vida precisa ser mais didática. Como ela faz? Ela coloca a nossa sombra num cristão do lado de fora da gente. Aí o que a gente faz? Em vez de se fosse sério, a gente, em vez de praticar o amor incondicional, vendo aquela sombra, enfim, vendo o ser que está na nossa frente, a gente daí vai para o doutorado do ódio. A gente nega o que tem dentro e sente raiva daquela pessoa que representa a nossa sombra na nossa frente. Então, outra vez, é intelectual, é um processo que a gente está investigando aqui intelectualmente. Mas não por ser intelectual, a gente deixa de, ainda assim, acertar o coração, onde a gente tem aqueles momentos eureka de falar, putz, é isso que acontece. E aí o curioso é, quando a gente começa a colher, imagina, fica tranquila, acho que você falou desculpa por causa do microfone, tá tudo certo. Doutorado, não é, Mara? Então, quando a gente consegue olhar um pouquinho mais para dentro, num lugar onde a gente consegue acolher, consegue transmutar, consegue, fica mais fácil do lado de fora. Ao mesmo tempo, quando a cura vem através do cristão, que está ali, do lado de fora, convidando a gente para a gente se estudar, e na verdade a gente acaba odiando, quando a cura vem ali, a gente consegue transcender através da sombra, aquele sujeito termina fazendo com que a gente abra dentro um lugar de amorosidade para com a nossa sombra também. Então funciona de dentro para fora, de fora para dentro. A vida sabe. Seria muito mais bacana que a gente resolvesse dentro. Por quê? Porque a gente evita a guerra com os cristãos, tanto de fora do lado de fora. Isso ajuda bastante. Porque, afinal de contas, é muito mais fácil lidar com uma luta interna fácil na dificuldade que é a coisa, né? Ou seja, alto lá. Mas, enfim, é muito... Porque é só você com você. Agora, na hora que o negócio já vem do lado de fora, com esse monte de exército que tem nome, RG e CPF também do lado de fora, que tem cobrança, que tem karma, que a coisa vai aumentando mais ainda. Então, o ideal seria que a gente resolvesse dentro. Se não consegue resolver dentro, invoca todas essas pessoas no teu coração, aonde a gente dedica essa porção tão valiosa da nossa energia, chamada raiva, impaciência, intolerância, e invoca essas pessoas e entende que elas estão, de alguma forma, mostrando algo que a gente fechou o olhar do lado de dentro. E por isso que elas são tão irritantes para nós. Porque, afinal de contas, a gente já não quis ver dentro. E agora, por que raios isso aparece na nossa cara na vida? Ainda mais pra gente conviver, porque geralmente é isso também, né? Não é que ele é o padeiro, que a gente compra pão e depois não vê mais o resto do dia. Só pede lá 2 pãozinhos da bunda. Não, não. Ele é alguém que convive. É alguém que tá perto. Então não tem como fugir. Não é uma situação de tudo bem, eu sigo no Instagram. Não, não é assim. É alguma coisa que realmente é alguém próximo que irrita. Então, outra vez, essa incondicionalidade do amor é um baita de um treinamento para nós, para que a gente possa encontrar isso fora, encontrar isso dentro. E aonde a gente encontrar e transcender, funciona para o complementar. Ou seja, se eu conseguir curar do lado de fora, do lado de dentro, vamos dar as graças a Deus. E se eu conseguir curar do lado de dentro, do lado de fora isso também vai amenizar. Como a gente percebe que tudo isso está acontecendo, essa incondicionalidade do amor vem chegando? Porque os conflitos na nossa vida diminuem. Se a gente lembrar em algum momento da nossa vida, a gente vai perceber que a gente tinha mais conflitos do que agora. Eu realmente acredito que todo mundo que está escutando aqui, que está nesse círculo aqui, consegue perceber isso. Teve algum momento da vida onde a gente é mais briguento, muito mais briguenta. Onde a gente, de alguma forma, teve mais diferença, ou verbalizou mais, teve algum momento que, ou seja, que a gente melhorou de algum jeito. É isso que eu estou querendo dizer. A gente olhando do passado para cá,
Não importa o caminho que cada um fez, mas cada um se esforçou como pôde, como conseguiu, como achou. A gente melhorou. Então, isso já é um lugar de falar, bacana, você conseguiu. Agora vamos continuar. Porque já aconteceu uma melhora. Agora tem mais melhora para acontecer. E a gente é muito capaz disso. Cada um de nós é muito capaz disso. Porém, algumas mudanças, elas acontecem num ciclo natural de vida. Ou seja, a gente simplesmente crescendo, envelhecendo, perdendo alguém, tomando decisões da vida que impõem sobre nós, enfim. A gente tem um certo grau de amadurecimento que acontece quase que por osmose, concorda? Não é uma coisa que a gente está num processo de autoconhecimento e realmente atento e atenta. É simplesmente você aprender a gerenciar suas finanças. Por exemplo, uma coisa que todo adulto, de alguma forma, tem que entrar em contato, concorda? Só isso em si não vai dar um amadurecimento para gente? Só isso. Não precisa ser um processo de autoconhecimento, uma escola filosófica que a gente entrou, uma escola de pensamento, nada disso. Só isso já vai ser. Agora, tem algumas outras coisas que a gente vai ter, porque elas não são tão pontuais, que a gente vai ter que vasculhar com mais calma. E o amor incondicional é uma dessas coisas, porque, outra vez, por tendência, a gente ama os fracos. Impessoalmente falando, não pessoalmente falando, a gente tende a amar o que a gente sente dó ou pena. A gente não empodera com a compaixão. Estou falando como um padrão, e óbvio, seja com cuidado para os padrões, uma tendência de seres humanos. Não estou apontando o dedo em ninguém. Se apontasse, a primeira que eu apontaria o dedo seria para mim. Estou falando em termos de tendência de ser humano. A gente tende, se a gente vê alguém espancando uma criança, a gente vai começar a fazer uma oração pelo agressor? A gente vai começar a fazer uma oração pela vítima. De novo, de maneira geral, não estou apontando dedos e falando que isso é para todo mundo, mas de maneira geral, a gente tende a se comover com a vítima e não olhar para o agressor. A gente tende a impor condições para o nosso amor imediatamente. A gente tende a excluir na nossa sociedade. A gente tende a, se o sujeito violentou, prendeu, o que a gente faz? A gente tranca ele em algum lugar e esquece ele. E, inclusive, quando ele sair de lá, a gente vai fazer de todo o possível para ele não poder mais se relacionar na nossa sociedade. É assim com todo mundo, com todos os seres humanos? Não. A gente sabe que hoje existem programas muito sérios de inclusão social, inclusive para pessoas que passaram tempos em penitenciários, inclusive com Vipassana, por exemplo. Enfim, movimentos lindos. Mas a gente sabe que ainda são exceções. De maneira geral, a gente tende a excluir e tende, então, não pensar sobre isso e a cuidar só da vítima. E cuidando só da vítima, a gente realmente não faz um milagre na mudança que a gente quer ver. Então, como já é uma tendência nossa, certos aspectos do amor, a gente precisa observar, interiorizar e transformar esse amor em alguma coisa maior. E entender que essas pessoas, de novo, difíceis que a gente tem na vida, convidam a gente para essa incondicionalidade. Porque, outra vez, quem é bacana, aqui nesse grupo é muito fácil a gente se amar. Não é? Tá todo mundo aqui se estudando e a gente chora junto, ri junto, reza junto, vai dormir junto quase, ou seja, porque daqui já vai todo mundo dormir junto, boa noite no grupo. É tudo um amor, é amorosidade. Agora, na vida cotidiana, essas outras pessoas vão ensinar. É como se aqui a gente ganhasse força para aprender a amar. E na vida cotidiana, a gente tivesse a oportunidade de colocar esse amor em prática. Então, isso daqui tem muito valor. Como a gente falou, é um grupo de apoio, é uma sangue, é uma comunidade. Mas a gente precisa aprender a colocar tudo isso na vida também. E esse é o grande teste. O professor Hermógenes falava que dentro das salas era o jogo-treino, que o jogo para valer mesmo era quando saía da sala. Que a yoga mesmo ia começar quando você sai, dobrou o tapetinho, começou a yoga. Enrolou o tapetinho para colocar no armário e começou a yoga. Era o que ele falava com muito senso de humor. Então, gente, a incondicionalidade do amor, ela também hoje é abordada com muito romantismo. O amor incondicional, até porque virou quase que um jargão na espiritualidade, o amor incondicional. E a professora Lúcia Galvão fala muito a respeito disso, sobre esvaziar as palavras, né? Esvaziar o sentido das palavras. A gente precisa tomar cuidado, de fato, para essa incondicionalidade do amor, principalmente a gente que é buscador espiritual e que, de alguma maneira, se relaciona com a busca, para não simplesmente começar a falar de amor incondicional e verdadeiramente não sentir. E um dos lugares que a gente sabe se sente ou se não sente é do nosso próprio amor por nós, que é um baita de um lugar, de novo, para a gente aprender esse amor. E olhar, de novo, à medida que a gente anda na vida, os conflitos, eles diminuíram ou aumentaram? E eu não estou falando dos conflitos que as pessoas têm com a gente. Também gosto, me explicaram uma vez, me falaram que o problema que, como se eu estivesse falando com alguém, o problema que você tem comigo é teu.
Era assim que me explicaram. As pessoas podem ter conflitos com a gente. Agora a questão é quando a gente tem problemas com as pessoas, tem conflitos com as pessoas. Então, óbvio, o mundo continua girando e as pessoas continuam tendo as percepções delas, e tudo bem, ou seja, a gente também tem as nossas. O ponto é que quando a gente vai amenizando em lugares de amor incondicional, de acolhimento a gente e o outro, os conflitos, eles são mais facilmente evitados. E outra vez, o que a gente quer é evitar a guerra. Como a gente vai ver, já que o Mahabharata está tinindo nos meus lábios, quando a guerra acontece, todo mundo perde, mesmo quem ganha. Isso a gente precisa conscientizar. Ganhar uma guerra não significa que não houve perda. Agora, quando a gente ganha a nossa luta interior, aí é vitória para todo mundo. Porque essa coisa não vai para o mundo. Agora, quando isso não acontece, na guerra, todo mundo vai perder. Mesmo quem ganhar, perde. E o que a gente quer é evitar esse nível de perda que aqui traduz, dentro desse contexto, como sofrimento, como agonia, como ódio, como raiva, e tanto mais que os conflitos geram, o senso de injustiça, daí vingança em quem se sentiu injustiçado, e toda essa rede que vai, às vezes, embaixo da nossa programação natural, e que sem que a gente perceba começa a reger a nossa vida. Então, se eu sofro uma injustiça, de repente é o que me guiava pelo amor, eu me deixo levar por aquilo, e daqui a pouco eu estou dedicando a minha vida à vingança, em vez da busca por justiça. E isso tudo acontece de uma forma muito calada, que a gente tantas vezes não percebe, porque outra vez, não está na programação óbvia, está ali por trás. Então, investigar a gente, ainda que seja no começo um processo intelectual, e depois algo que a gente sinta e diga, putz, é isso. É por isso que essa pessoa está na minha vida e eu estou odiando essa pessoa, e na verdade essa pessoa está me mostrando que eu fechei os olhos para mim. E compreendendo tudo isso, fica mais fácil a convivência. Se a pessoa vai ter o conflito com você ou não, parabéns para ela. Mas a tua parte do conflito cessa. E isso tende a amenizar as coisas. Porque quando um cessa, é difícil um brigar sozinho com você. Ou seja, para que a gente brigue, a gente os dois precisam brigar. Senão é só um se debatendo. Então, quando a gente sai dessa briga, o outro se debate sozinho. Se for o caso, eventualmente, isso tudo se neutraliza. Então, a incondicionalidade do amor precisa partir dentro de nós, e se ela não conseguir partir dentro de nós, que ela seja resolvida através dos voluntários do lado de fora, que por alguma razão kármica ou dármica estão na nossa vida para a gente resolver isso. O que a gente não pode é tratar a incondicionalidade do amor como se fosse mais uma poesia romântica da espiritualidade, como a gente tem falado a respeito dela. A gente não pode simplesmente falar desse amor impessoal como se fosse algo, uma nova figura de linguagem, porque agora a gente se fala muito da espiritualidade universalista, e antes não, antes a gente era categoricamente de uma religião ou de uma escola filosófica. E agora, nesse universalismo, esse universalismo preza por esse amor incondicional em todas as frentes. E eu não estou dizendo aqui quem seria eu para concordar ou discordar disso, ou seja, eu acho incrível isso, maravilha, a gente precisa ir para isso, mas o que eu estou dizendo é que verdadeiramente a gente precisa ir para isso. E não algo que seja só uma teoria ou mais um lugar que, de novo, quando eu fiz o curso de yoga, eu tinha muito receio que eu começasse a falar assim, sabe? Respira e fica em calma. Porque eu sempre tive um lugar de energia, e tudo bem, tem pessoas que podem falar assim. Só que não sou eu. E eu tinha muito medo de querer entrar num lugar onde não era meu. E eu entendia que a yoga tinha, então, por exemplo, a Lu tá aqui, e a Lu tem uma outra personalidade, ela vai falar de uma outra forma. E o que eu tô dizendo só é que a gente precisa ser a gente mesmo. E o que eu tenho que tomar cuidado, que vejo eu, não sei se vocês, mas eu, porque esses novos, essas figuras universalistas da espiritualidade têm colocado uma mesma indumentária em cada um de nós. E às vezes a gente é como se fosse uma nova máscara, uma máscara mais bonita, mais bacana, mais, enfim, mais na moda, mais atual, sei lá como a gente vai dizer uma coisa dessa, mas ainda assim é uma máscara. Ainda assim é uma máscara. Então, só estou pedindo aqui para a gente ter um pouco de cuidado, para realmente a gente praticar esse amor. Namastê, o gratiluz, né, que se brinca por aí. E lindo se uma pessoa verdadeiramente te vibra esse gratiluz naquele momento. Nossa, que bonito. Agora, não é padronizando, exatamente, não é a gente entrando num lugar onde todo mundo é igual e onde a gente fala de coisas bacanas sem sentir essas coisas bacanas. E aí, em algum momento, isso vira um conflito também na nossa vida. Então, a incondicionalidade desse amor não é teoria. E ela pode ser vista ou não na prática. E um lugar prático para a gente ver é a nossa relação com a gente.
Basicamente, se a gente não consegue se amar, eu tenho a desconfiança que esse amor incondicional não está servindo nem pra gente. Porque se eu não consigo me amar, provavelmente eu já tô olhando lá e falando assim, você é coitada, imagina, olha, jeito, olha as coisas que você faz, imagina, eu te conheço, a gente do lado de dentro falando com a gente, né? Eu te conheço, imagina que você vai conseguir se amar, não pode se amar não, gente como você não merece amor, porque olha só, você não consegue nem acordar no horário que você fala que você vai acordar, imagina, você já falou que ia mudar essa dieta quantas vezes? 20 mil vezes? Você acha que eu vou amar você? Vou amar você nada. E tantas outras coisas. Então, outra vez, se a gente não consegue se tolerar, a chance é que esse amor incondicional não existe nem para nós. E quando não existe nem para nós, é difícil acontecer do lado de fora. E mais difícil ainda que a vida dá umas lições para a gente aprender do lado de fora para vir para o lado de dentro, que daí vem com a mão fechada. Então, outra vez, o ponto é só a gente refletir um pouco que amor incondicional, embora seja uma reflexão muito profunda e bonita, e dentro desse universalismo que a gente tem estudado e visto como buscador espiritual, buscadora espiritual, ele precisa ser real. Assim como a nossa prática espiritual precisa ser real. Assim como a nossa oração precisa ser real. Eu acho muito bonito o Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, eu sou devota dessas orações, mas eu tenho uma certa diferença quando essas orações são só palavras, quando eu não sinto fervor nas orações. E quando eu vou, por exemplo, num centro espírita ou num terreiro, ou quando eu vou também, a minha mãe é evangélica, eu vou numa igreja evangélica com a minha mãe, daí cada tanto tem aquele pessoal rezando que parece que vai ferver aquele lugar que eles levantam, um lugar que é impressionante, porque eles falam ali, ou seja, gente de fé falando. Ali não é mais o Pai Nosso, a Ave Maria. Ali é uma coisa que transcende. E é esse lugar que eu acredito que a espiritualidade queira levar a gente, para onde transcende a gente, onde existe poder, poder na nossa fala. E aí tudo que a gente fala é uma oração. Tudo que a gente fala, na literatura hindu tem inclusive que profetiza, os profetas são aqueles de coração puro, porque qualquer pessoa com coração puro, ao falar, profetiza. E eu acho isso também muito bonito, porque a gente vê os falsos profetas, os profetas, e daí fica todo aquele quem são esses seres iluminados, grandes, incríveis. Então, os profetas são todas aquelas pessoas simples, anônimas, como cada um de nós, que conseguiram um coração puro o suficiente para falar profetizando. E isso simplifica muito, ou melhor, não simplifica, simplesmente faz a gente ver que é simples. Não simplifica, simplesmente revela para nós que é simples. Então, as orações são bonitas, sem dúvida nenhuma, mas a gente precisa sentir as orações. O amor incondicional é bonito, sem dúvida, mas a gente precisa sentir isso tudo. E para sentir a oração, para sentir o amor incondicional, para sentir o autoconhecimento, sentir isso trabalhando em nós, precisa de esforço. Precisa de esforço para se desobstruir, precisa de autoconhecimento, precisa de vigilância, precisa de persistência, porque não é que conseguiu hoje, agora é uma postura de yoga, você fica todo feliz, fala, nossa, que incrível, eu coloquei a mão no pé, daí você fala, agora tá ganho, amanhã eu vou colocar a mão no pé, daí você começa a prática, a mão não chega no joelho, daí você fala, tá bom, vamos, essa humildade, a gente tenta de novo amanhã. É a mesma coisa, ou seja, é uma resiliência constante, não é porque conseguir uma vez, vai conseguir sempre, então tem que estar lá sempre atento, sempre prestando atenção, sempre vendo, porque a coisa escapa o tempo inteiro. Dessa vigilância constante é o que a gente precisa aprender. A gente, cada um de nós, dentro desse mundo, dentro de um mundo que faz todo, que tem todo o jogo de ilusão para a gente não estar atento, para a gente não estar vigilante, para a gente não entender, para a gente não trabalhar o nosso interior, para a gente achar que a culpa é do outro, para a gente odiar o outro e ainda dar razão porque a gente odeia o outro. A gente odeia o outro porque ele destrói a mata. Por isso que a gente odeia o outro. Em vez da gente ir lá amar o sujeito e tentar educar o sujeito do mesmo jeito que o sujeito vai educar a gente se essa troca acontecer. Então, outra vez, é um profundo. Esses estudos, eles são estudos finos, profundos. Eles não são estudos superficiais. E eles precisam ser interiorizados dessa forma. Se não for assim, a gente sabe que, além do sofrimento natural das coisas que a gente ainda não entende, né? A gente ainda vai causar mais sofrimento para a gente. Mais sofrimento por causa dessas confusões todas. Então, vale a pena, é um baita do incentivo para que a gente deixe isso pelo outro e por nós. Como se existisse motivo nobre para exatamente, Camila, como se alguma coisa justificasse, né? A gente ir lá e rezar o irmão do avesso, né? Para o pior acontecer para ele, como se alguma coisa pudesse justificar um ato desse. Mas é o que acontece. E se a gente for honesta com a gente de novo, isso tudo vem, é um impulso. E a gente precisa conter esses impulsos. E uma forma de conter é a gente se conhecer. Porque daí é como se viesse e você voltasse. Não, pra casinha, volta. Você fala, não é isso o caminho do amor.
E o amor é um caminho que é verbo, né? Ou seja, é um caminho que é realmente ação. Não é simplesmente a gente colocar um eu te amo mudo e daí não se tolerar ou o que quer que seja. Essa compreensão, compreender é amor, sabedoria é amor. E é isso que eu gostaria que a gente se envolvesse mais. Talvez a nova espiritualidade, né, pensando em espiritualidade, não religião, porque as religiões falharam tanto e faliram tantos seres humanos, porque foi tanta corrupção que aconteceu em cada linha religiosa, em cada líder, não em cada, obviamente, não foi todo mundo, mas a gente viu muito líder se corromper, líder religioso. E isso provocou insegurança na gente. As histórias que a gente sabe da Igreja Católica são horripilantes, e tantos outros líderes. Então a gente vê uma nova tendência, uma espiritualidade universal surgindo. E essa espiritualidade universal, que bonito tudo isso, mas ainda assim, vamos vigiar, porque a gente pode, de alguma maneira, reproduzir padrões antigos com outros nomes, falando de uma maneira muito bonita, mas ainda assim. E para a gente mudar tudo isso, outra vez, suador, esforço. E é uma forma muito bonita para que a gente se mude, se transforme, tenha um pouco mais de paz, mas ofereça também essa paz, porque, pelo amor de Deus, ou seja, os seres não merecem mais tanto sofrimento. Nem em volta da gente, nem através de nós, nem para trás de nós, ou seja, nós não tem para ninguém mais tanto sofrimento. A gente precisa dar um jeito de conseguir aniquilar, evitar, diminuir, deixar de fazer sofrer. E um jeito de parar a roda é deixar de odiar. Deixar de amar nas condições que a gente se impôs. E amar, aprender a amar sem essas condições. Aprender a amar porque simplesmente é o que a gente sente. Não é um amar teórico. É um amar que realmente flui da gente. Dentro da Kali Yuga, já falei isso nos nossos estudos, que nas orações acho que nunca falei, não sei, mas eles dizem que nesse final de Kali Yuga, de era, essa última era, o que a gente pensa, a gente não é cobrado por isso. Então, se a gente fala que vontade de matar essa pessoa. Em outra era, isso reverbera. Eles dizem que em Kali Yuga, quando a gente pensa isso, consegue se reunir e falar, nossa, que besteira, pelo amor de Deus, começa a fazer uma Mahamantra, rezar Pai Nosso, qualquer coisa que seja o teu caminho para você transcender aquilo muda. A vibração não alcança o outro e a gente não é cobrado por aquilo. Ou seja, que a gente consegue, isso diz que é válido só para Kali Yuga. Para as outras eras, não. Para as outras eras, pensou, aconteceu. Já está tudo ali. Agora, em Kali Yuga, a gente consegue isso, ou seja, de restringir, porque é tanta inconsciência, tanto egoísmo, tanta coisa perdida, que, ou seja, o sujeito que consegue em Kali Yuga pensar alguma coisa e refrear aquele pensamento já é um herói. Porque tudo na nossa época faz com que, a partir da hora que a gente pensou em arrancar a cabeça de alguém, até lá arrancar a cabeça de alguém. Então, eles dizem que a gente conseguir refrear isso já é uma vitória. E por isso que em Kali Yuga, especificamente, essa forma é válida. Agora, a gente não pode se esboçar nisso também. O que a gente precisa é conseguir limpar essas impressões mentais. Conseguir limpar para que a gente nem pense nisso. E é aí que a gente realmente se conhece. Porque tudo isso é uma teoria. Só que quando a gente é ofendido, qual é a resposta? Eu tenho uns exercícios que eu gosto de fazer no dia a dia, de quando alguma coisa me surpreende, ou pode ser coisa de trânsito, sabe? Um susto no trânsito. Todo mundo já, né, ou tá dirigindo com alguém, ou você mesmo dirigindo, tá no trânsito. Acho que todo mundo aqui anda no trânsito, de algum jeito. E, eventualmente, tem aquele quase acidente. Que a gente... Aí eu sempre tento fazer, naquele momento, um mantra. Sempre tento fazer. E aí eu sempre me dou conta que só algumas vezes eu consigo fazer. Só algumas vezes, geralmente eu falo, quase. Ai, meu Deus. Ai, não sei o quê. Ai, mas é uma coisa, uma reação. E daí eu fico pensando, quando a gente morrer e falam pra gente ter um mantra, uma oração nos lábios, já imaginou a morte chegando pra mim e daí o que que eu falo? Meu Deus, o que é isso agora? Eu não liguei pra não sei quem. Eu deixei a luz acesa, eu deixei o gás ligado, eu sei lá qualquer coisa. Imagina. Então, é uma coisa que eu faço sempre, e daí algumas vezes. Outro dia eu tava na Fernão Dias com o Vitor, um caminhão, não sei se o cara tava dormindo, e ele fechou e eu consegui fazer uma mantra. Aí eu vejo, não acredito que isso aconteceu, essas pessoas, uma irresponsabilidade. Ele falou, o que você tá pensando? Eu falei, eu fiz uma mantra incrível, eu consegui fazer uma, mas foi uma vez em 1000, ou seja, todas as outras vezes eu esqueci. Mas eu sempre penso, a vida ela tem os lugares onde a gente consegue treinar e onde a gente consegue se ver, porque de novo, 1000 vezes eu não consegui, uma vez eu fui lá e consegui mais ou menos esboçar. Isso prova pra gente como a minha cabeça, ainda, com todo o esforço que eu coloco, ainda não conseguiu entender o que é a coisa.
E se a gente se colocar numa visão honesta, num estudo honesto, a gente começa a se ver e perceber que a gente precisa de mais estudo, ou de mais envolvimento, de menos envolvimento, ou de mudar certas coisas na nossa vida. Outra vez, não estou colocando nenhum lugar aqui que a gente precisa ser perfeita, eu estou simplesmente colocando que a gente tem lugares para se observar. Que como tudo é muito teoria na nossa sociedade, às vezes a gente acha que está, de algum jeito, evoluindo no nosso caminho, na nossa prática, e a gente está iludido. Pode acontecer. Tomara que não seja o seu caso, mas, de novo, 1000 vezes, uma vez eu consegui fazer lá o Mahamantra. Então, ou seja, não, a gente se impondo esses testes, e cada um vai ter os seus, quanto a gente consegue não se irritar com as pessoas que a gente fala que são absolutamente irritantes, o quanto a gente consegue não entrar em conflito, o quanto dão na nossa face e a gente dá outra face, o quanto a gente consegue relevar, o quanto, tudo isso vai mostrando para nós o que todos esses estudos estão fazendo lá de dentro. Agora, se todos esses estudos só têm uma ressonância interna, eles não conseguem transcender isso e vibrar para fora e colaborar com o mundo, outra vez pode ser que a gente esteja iludida. E aí, nesse caso, realinhar a rota pode ser muito bonito a qualquer momento. Então, outra vez, amor incondicional, que lindo. Que assim seja, que a gente alcance isso um dia pela graça da Deus e de todos os santos e de quem estiver por aí ajudando a gente. Mas enquanto a gente não acessa isso, que a gente seja honesto com a gente, para perceber que muitas vezes esse amor incondicional não existe nem dentro de nós. E que aí é um bom lugar para a gente fazer a história. E para a gente colocar em prática também no mundo, sem dúvida nenhuma. Mas outra vez, se observar, saber conhecer, olhar para essa nossa sombra, e olhar para essa nossa sombra num lugar de um adulto que olha para uma criança, e não de um juiz que olha para um réu. Percebem que é diferente? Agora, quando dentro de mim eu olho para essa minha sombra como se fosse, sabe, então agora você vai ficar fechada 30 anos e não vai mais falar sobre... É um texto totalmente diferente. Agora, quando eu invoco uma mãe divina dentro de mim para olhar para minha sombra, eu consigo ser mais tolerante, eu consigo ter disposição para educar, eu consigo... E não é disposição para educar uma vez, é exatamente como uma mãe divina. 1000 vezes a criança ali fazendo o contrário. E a mãe tá ali. Eu, uma vez, escutei de uma amiga, ela fala, bandido tem mãe. Era todo um contexto de que quem vai rezar os bandidos fala, bandido tem mãe. Ou seja, não tem, qual é a mãe que abandona o filho bandido? Às vezes elas podem se distanciar, dependendo da conjuntura e tudo isso, mas a mãe, de algum jeito, silenciosamente, ela vai rezar para aquele filho. Talvez ela entenda que ela não tem nada para fazer na penitenciária com ele, mas de algum jeito ela vai rezar aquele filho. E é esse o aspecto interior que eu gostaria que a gente provocasse na gente. Então, de novo, não é a gente pegar e acabar com a gente do lado de dentro, porque é também uma prática que alguns de nós têm muita familiaridade, né? A gente se espanca do lado de dentro, se espanca porque a gente não é perfeito. Então, não é isso. E também não é a gente invocar simplesmente uma figura que tolera tudo, porque a gente não pode fazer isso também. A gente precisa se educar, precisa olhar, agora se educar como uma mãe divina, de novo. Como um pai divino, um pai e uma mãe celestiais educariam um filho. Então o filho vai lá, erra 500.000 vezes. A mãe divina não fala, não, você não serve para isso. Vá para os quintos dos infernos. A gente não escuta isso das mães divinas, ou seja, não é isso que a gente tem ideia de um pai e uma mãe divina. Eles estão ali sempre, de algum jeito, colaborando para que a gente possa. Então, vamos mais uma vez. Você conseguiu, olha só, agora vamos igual nossos pais, nossa figura paterna, materna. Alguém na nossa vida fez isso com a gente. A gente 1000 vezes caiu da bicicleta e a pessoa foi lá e sentou a gente de novo no banquinho. Alguém fez isso por você. Às vezes foi tua mãe, se foi teu pai, se foi teu vizinho, alguém te ajudou. Nessa idade que você tem, alguém te ajudou na vida. Então lembra desse ser, se desistiu de você, não desistiu, pode ter sido uma professora na escola, uma tia, né? Pode ter sido quem quer que seja. Mas alguém não desistiu de você. E é essa pessoa, esse ser que a gente precisa invocar dentro da gente também. Então saber que tem toda essa sombra, não acolher falando, tudo bem, é isso que eu vou ser pro resto da minha vida. Não, vamos mudar isso. Agora não é mudar a base de paulada. Isso não é mudar a base desse amor incondicional, dessa educação, de olhar e falar, putz, isso aqui ainda não está lá muito bom, né? Vamos se esforçar um pouco mais. E às vezes esse esforço é uma coisinha pequenininha de todos os dias. Às vezes a gente quer lá e quer fazer, não, vou mudar tudo isso da noite pro dia. E daí não consegue, daí vira uma frustração e acaba achando que aquilo não é pra gente. Toda mudança é pra gente. Toda evolução é pra gente. Só que às vezes não no passo que a gente se propõe. Às vezes a gente também precisa ver isso. Para mim, o outro pode conseguir fazer isso da noite pro dia, mas eu não sou outro. Eu preciso fazer desse outro jeito aqui, pequenininha, do jeito que eu sou. E tá tudo bem também. Então, quero colocar isso aqui como a nossa reflexão de hoje.
tem um comentário aqui da Micheline que passou por, mas ter um limite bem tênue, né? Do tipo, ser bom, mas não ser indefeso. Eu não sei esse lugar de equilíbrio em mim ainda. Sim, concordo com você. É sempre tênue, né? Mesmo se a gente fala dessa coisa de ser resiliente, a resiliência num dia ruim é teimosia. Ou seja, tudo tem essa linha tênue no meio. E como a gente falou esses dias, discernimento e sabedoria é algo também que a gente está aprendendo. E até a hora da gente aprender, eventualmente, a gente vai errar a mão. Só que eu acho que é diferente a gente errar a mão tentando acertar e a gente errar a mão porque a gente desistiu de acertar. Percebem a diferença? Porque tudo bem, ou seja, eu estou lá tentando, nossa, deu ruim dessa vez. Não consegui fazer, desculpa aí. Eu para mim, eu para você, eu para quem quer que seja, não deu. E atravessei essa linha tênue. Agora, tem uma linha tênue que é simplesmente, ou seja, a gente olhar e falar assim, isso daqui está muito difícil, eu vou aceitar essa minha limitação, e, enfim, ninguém é perfeito mesmo, então eu vou viver para fazer a coisa errada, o que quer que seja desse errado, ilícito, adármico, fora do reto que cada um faz. Então, existe essa linha tênue, de fato, existe. Agora, o que vai, esse exercício de sabedoria e discernimento, é cada um que vai determinar em si. E outra vez, a gente errar simplesmente aceitando que é uma coisa, é um troço. Agora, a gente errar olhando tudo aquilo e sabendo que a nossa intenção era acertar, tudo diferente. Então, de novo, esse estudo lúcido, real, esse estudo fino, esse estudo honesto, acho que honesto é a palavra que mais cabe, na verdade, esse estudo honesto da gente precisa acontecer. Ou a gente só vai ficar inventando luzes aqui em volta, em nomes diferentes, e uma espiritualidade nova, perdão, e a gente vai continuar no mesmo lugar. A gente só trocou a máscara, só isso. Mas a gente continua mascarado. E vejo que o que esses grandes mestres deixaram para nós é para a gente tirar a máscara, né? Para a gente ser quem a gente é. E além de ser quem a gente é, descobrir quem a gente é, né? Já que a gente se identificou tanto com a máscara que a gente acha que é a máscara. Para piorar as coisas ainda. Então não é nem, tá bom, eu vou tirar a máscara e vou ser eu. Eu já nem sei mais quem eu sou debaixo da máscara, porque eu me identifiquei tanto de falar que eu sou mulher, de falar que eu sou o que quero ser professora de yoga, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou irmã, eu sou sei lá o quê, que eu já nem sei mais quem eu sou. Então, ou seja, o problema fundamental é mais embaixo ainda. Né? E também é dito na Índia que essa é a única pergunta que vale a pena a gente buscar com todas as forças a resposta. Quem sou eu? Que essa é uma pergunta que só cada um pode responder para si. Quem sou eu? Não é o que se faz, não é o que está, não é quem está, e quem sou eu? Então tem muito trabalho para a gente fazer. E eu só, com essa reflexão, é uma forma também da gente aterrar esses estudos de espiritualidade, e aterrar essa prática espiritual e essa busca nossa para ser real, de fato, para a gente ser de verdade para a gente. Para o outro a gente consegue falar, usar de um jeito, do outro, mas para a gente sabe quantas das 1000 vezes que a gente tentou e uma única vez que a gente falou uma mantra, ou seja, não entende? Ou seja, para a gente sabe, porque a gente vive com a gente. Então, a gente tentando fazer isso para se ver, se posicionar e não tornar a busca da espiritualidade simplesmente um novo paradigma, mas ainda assim não uma nova realidade, precisa ser uma nova realidade. Então, olhar para a gente com honestidade, com sinceridade de novo, se acolhendo, lutando, praticando esse amor incondicional por nós, ainda assim fazendo o que precisa ser feito para a mudança e deixando que isso reverbere no mundo, para esse amor ser conhecido, para que a gente aprenda a amar de fato. Antes disso, acho que a gente está jogando só de novo. E os jogos são muito sedutores. E a gente nem percebe que a gente está no jogo, nesse grande lila, né? Nesse jogo cósmico do Criador, do mistério, como cada um quiser colocar. Então vale a pena olhar, gente. Crescer não é fácil. Crescer, de novo, num movimento de osmose fácil, né? Ou seja, fácil até a segunda página, mas enfim, onde a vida impõe para nós certas coisas, como, por exemplo, cuide das suas finanças, e a gente ter uma vida adulta organizada. Enfim, isso demanda crescimento. Mas tem crescimentos que são mais sutis e mais sublimes, e que exigem mais esforço ainda do que esses, porque esses também exigem esforços. Ou se organizar para colocar o imposto de renda, para mim isso não é uma coisa natural, não sei se para vocês, para mim não é uma coisa natural, mas faz parte, ou seja, da gente se posicionar no mundo, enfim, e ter toda a coisa ali, ou seja, tem que ter papelado em ordem, tem que ter isso. Então, isso já existe da gente, agora tem coisas que exigem mais ainda.
mais ainda exigir da gente. E a gente não pode se negar a isso, porque o crescimento está aí. Então, crescer de novo, não é fácil crescer. É fácil a gente se alongar um pouco, né? Tá um pouco melhor que antes. É fácil. Mas ainda assim não é a meta. Opa, voltou. Ainda assim não é a meta suprema, ainda assim não é o final, né? Pode ser um passo do caminho, mas não é a caminhada inteira. E é isso que eu queria deixar aqui para a nossa reflexão de hoje. E agradeço muito os ouvidos, o coração, a ressonância. Que a gente possa estar junto muitos e muitos encontros ainda, reverberando tudo isso. Eu, de novo, estou intuindo como a gente continua essas reflexões, esses estudos, e também em momentos onde a gente pode abrir o microfone e trocar um pouco, né, não ficar esse monólogo que eu converso com vocês pelos olhares, pelo sorriso, pelo chat, ou seja, fazer uma coisa mais dinâmica periodicamente, né, não todas as vezes, mas periodicamente. Então, estou nessa intenção de ver tudo isso, e obviamente quando alguma ideia mais pontual aparecer na minha cabeça, eu vou apresentar no grupo para que vocês possam dizer se vocês acham que isso é caminho. E eu acredito que isso tudo vai manifestar de hoje para o próximo sábado. Então, já dei alguns recados aqui de segunda, terça e quarta também. E acredito que amanhã vai ser por volta das 9 horas o nosso encontro. Amanhã eu estou indo para São Paulo. Então, é possível que seja por aí, mas eu vou avisando do caminho também. E agradeço a paciência de vocês também com essa quadrilha que eu brinquei hoje cedo no estudo Mahabharata, que as coisas vão saindo depois que a gente está na quadrilha. Né? Vai, é a cobra, vai para outro lado, é mentira, volta. Então, assim, é 9 horas, hoje não, hoje é 8, hoje mudou, hoje não sei o que, hoje é 10, hoje é 11, hoje não sei o que. Então, agradeço a paciência para a gente fluir junto nesse movimento todo da vida. E tenho muita fé que essa semana é decisiva para Mestres Bezerros, e que a gente vai conseguir um novo olhar dessa situação como um todo, principalmente para que a gente consiga estabilizar essa operação para ter mais oportunidade de vivências e de estudo e de tudo isso, porque no último, desde Brotas, na verdade, não foi nem desde Cunha, desde Brotas, o ritmo ficou muito desafiador. Foram muitos imprevistos, porque a operação cresceu muito e envolveu o jurídico, envolveu o órgão público, envolveu. Então, acabou fugindo muito de um controle que a gente já não tem na vida, né? Então, ou seja, não tirou a ilusão de controle de uma vez por todas. Mas é óbvio que é muito insalubre o jeito que a gente tem vivido e que alguma estabilidade precisa acontecer. A gente está vivendo momentos muito difíceis, mas eu sinto que isso vai estabilizar um pouco para que a gente tenha um calendário mais fixo e esses estudos possam ter uma certa disciplina e periodicidade. Então, essa é a ideia do RESGO como um todo. Então, no sábado que vem, eu ainda não coloquei o horário, não pensei nisso porque vai ser alguma coisa um pouco mais longa. Eu acredito que vai ser à tarde, mas vai ficar gravado e que vai se estender por mais tempo, porque outra vez as pessoas vão estar aqui, eu quero começar depois, ou no fim da tarde. Eu quero começar depois que as pessoas aproveitem um pouco por aqui, que a gente faça alguma coisa simbólica de entregar alguma coisa para a própria natureza. E aí a gente vai precisar, ou seja, pensar em alguma coisa para entregar que não seja plástico, né, para colocar no riacho, por exemplo, coisas assim. E aí fazer a cerimônia já dentro da sala pelo Zoom, né? Para quem não estiver aqui, obviamente, puder participar disso também. Então, tô só fechando isso um pouquinho mais na minha cabeça direitinho para apresentar no grupo. E aí vou abrir um pouco as mensagens hoje de novo, depois fecho outro pouco, só para todo mundo conseguir ler nessa última semana, para todo mundo estar alinhado nessa parte prática, tá bom? E é isso, são muitos recados. Muita gratidão, gente. Colocar nossa coluninha ereta. Fechar os nossos olhos. Trazer uma respiração profunda, serena, no nosso peito. E nessa mesma respiração profunda e serena, trazer serenidade para a mente, serenidade para o corpo físico também. Nessa postura fixa, realiza se existe dor no teu corpo.
e entende que a dor, ela é um apontamento desse corpo indicando uma oportunidade de cura. Algo que se você, que eu, que se nós nos esforçarmos, é possível mudar. A dor não deve ser algo de convivência e muito menos para ser ignorada. Dores nas articulações, dores de tensão, dores na região abdominal. Nenhuma dessas dores deve ser ignorada, se existe. Cada uma dessas dores é professora, precisa ser vista. E o processo de autoconhecimento envolve a leitura desse corpo físico, a leitura desse corpo emocional, a leitura desses corpos sutis e densos, para que haja uma maior compreensão sobre quem é cada uma de nós. Compreender que qualquer dor que se carregue, a dor por ter feito algo no passado que hoje não se faria, a dor em uma articulação pelo uso excessivo do corpo, a dor provocada no corpo físico por algum vício, a dor provocada no coração pelo que foi dito ou pelo que não foi dito, pelo que se julgou do outro como sendo uma ofensa pessoal para cada um de nós, qualquer tipo de dor, é um portal para a cura. É por onde, segundo Rumi, por onde a luz adentra. É a fresta por onde a luz adentra. Portanto, respirando, portanto, centrando, portanto, observando. Identifica essas dores. E mais além, identifica também as tuas sombras. Porque as tuas sombras podem estar por trás dessas dores. Então, se te dói o estômago, veja se a tua sombra é não ter paciência a ponto da raiva consumir o teu fogo digestivo e queimar você mesma, você mesmo. A tua sombra, a minha sombra, podem estar por trás da dor. A dor de cultivar relações tóxicas, porque a sombra é a carência. A dor de invocar pessoas que ofendem e subjugam cada um de nós, cada uma de nós, pode estar na falta de amor próprio, a sombra causadora disso. Portanto, admite a tua dor, em vez de ignorar a tua dor. Admite a tua dor e adentra, através dela, na tua sombra. Lendo, se conhecendo, compreendendo a sombra, curando a dor e transcendendo as condições do amor, para que esse amor seja livre, para que esse amor penetre na dor, penetre na sombra, penetre inclusive em quem te agride,
para que esse amor penetre no teu comportamento, de forma a fazer que cada um de nós, continue sendo bondoso, gentil, a despeito dos convites para ofender, para desistir, para odiar. E com essa clareza interior, que a dor é o portal da sombra e a sombra é o que clama em nós o amor incondicional, e que sendo amada pode ser transcendida, e que transcendida evita a guerra no mundo, no conflito externo, onde o outro se torna aliado dessa sombra para nos revelar para nós mesmos, para nós mesmas. Respirando tranquilo, respirando sereno, com essas reflexões atravessando o coração numa compreensão que se sente. Deixa aí. Deixa aí a tua cobrança para ser perfeita, para ser perfeito. Para ser diferente do que você é hoje. Deixa aí a tua expectativa de se transformar na velocidade da luz. E aceita os teus processos e aceita onde você está. Com tudo que te faz, com tudo que te forma, inclusive a tua escuridão, o breu, a dor, o sofrimento, os enganos, as ilusões. Aceita. E percebe que aceitando, você acende uma luz na escuridão do teu coração, aonde essas sombras habitam. E aceitando com amor e educando, essa luz se expande dentro do teu coração, no breu das sombras, permitindo uma nova visão do mundo interior e alterando a percepção do mundo exterior. E respirando profundamente, serenamente, em paz. Realiza a beleza que existe na luz, mas também na escuridão. E realiza que a escuridão não é o oposto dessa luz, mas apenas aonde essa luz não alcança. E que a luz é soberana. E que o único necessário é invocá-la. Só que para invocá-la na escuridão, é preciso coragem para estar na escuridão, no breu e na sombra de cada uma de nós. Sem medo. Se assumindo com força. Reconhecendo. E isso já é um ato de amor em si. Um ato de amor que ilumina do lado de dentro. Que acolhe, que educa. Seca as tuas próprias lágrimas. Dessas facetas tuas, nesses lugares fechados, no breu e na escuridão do teu coração. Seca as lágrimas da vítima. E diz para ela que ela também foi algoz. Seca as lágrimas da criança ferida. E diz para ela que os pais, assim como cada uma de nós, não são perfeitos. Apenas tentam o melhor, ainda que o melhor para eles não seja suficiente para cada um de nós. Nesse breu, nessa sombra, com essa vela acesa, ilumina por dentro, amando, regenerando, se encontrando, aniquilando essas lágrimas de quem sofreu por uma relação tóxica, realizando que foi si própria que buscou através da carência que qualquer um se aproximasse.
Essa vela também é a vela do perdão, do auto-perdão e da autocompaixão. E respirando tranquilo e respirando iluminando. Vai encontrando tuas facetas. Você mesma, você mesmo, na escuridão do teu coração. E ilumina a face e seca as lágrimas. E libera os medos, e libera as culpas, e ilumina as sombras. E encontra a paz que se cria, a plenitude que se atinge com a honestidade, com a dignidade, que cada um luta as suas próprias vitórias, que cada uma de nós luta as próprias batalhas e vive as próprias vitórias dentro de si. E com essa chama dessa vela, que é a própria chama do seu coração, que se incendeia, embrasa, numa fogueira enorme, que aquece essas vítimas que foram delas mesmas. Renova os teus votos no amor incondicional. E começa a tua prática nesse momento, consigo. Amando você apesar do teu medo, apesar da covardia que cada uma de nós sente, apesar da incoerência que cada uma de nós protagoniza na própria vida, da inconsistência, dos lugares que são hipócritas em cada um de nós, em cada um de nós. Ama, praticando a incondicionalidade do amor consigo. E nem por isso deixando de educar, de acreditar, de se comprometer que a vida pode ser diferente, desde que reconhecida no lugar onde se encontra. E percebe que aí já não existe mais escuridão, existe apenas trabalho a ser feito. E realiza que para esse trabalho ser concretizado, muitos seres nesse campo se apresentam. Seres que são teus ancestrais, nossos ancestrais, e que se manifestam para que haja uma quebra num padrão de linhagem, através da tua cura. Realiza que anjos, realiza que professores, que mestres, que socorristas, que equipes do astral se manifestam aqui e agora. Nesse momento, nesse exato momento. Para que através desse reconhecimento, desse trabalho árduo interno, a serenidade não esteja só na respiração, mas na vida. E não apenas na vida interior, mas na vida que se oferta ao mundo. E realiza no campo a chegada de cada um desses seres, de mestres animais, dos elementais da natureza, dos seres do astral, de extraterrenos. Realiza a chegada do mestre. E percebe que você não está sozinha, que ninguém está sozinho. E que o teu caminho é individual, sem dúvida. Mas que o caminho de ninguém é solitário, apenas por opção. Você sempre terá a companhia dos que, por detrás do véu, nesse momento, se apresentam ao teu coração para ajudar no trabalho que só você pode realizar, mas que com você muitos podem se empenhar. Invoque esses seres, portanto, para que cada um de nós prevaleça no amor incondicional, no serviço, no comprometimento com o trabalho interno, na senda do autoconhecimento, na retidão. E deixando essa luz brilhar do lado de dentro. E fazendo as pazes com os lugares escuros, acomodando esse breu, transformando essa escuridão com a chama tímida e humilde da vela que vai nas tuas intenções. Com tudo isso, sente no campo a presença que chega, a presença que concretiza. Desses seres que estão contigo, mas também com outros. E à disposição de cada um, de cada espírito, em travessia ou encarnado. Para que cada um, no seu ponto de jornada, não importa onde, no seu ponto de jornada, possa encontrar o amor que se aprende amando. E respirando nessa serenidade, nessa paz, nesse centramento, na presença desses seres,
Aqui são invocados os seres em travessia que esqueceram de se amar. Os seres em travessia que pedem e imploram amor, como pedintes do universo, tendo se negado ao amor próprio. Aqui são invocados seres de todos os mundos e de todos os tempos, que cultivaram a sua sombra simplesmente negando sua sombra e julgando a negação dessa sombra projetada ao redor, tornando a boca não um lugar de gratidão e oração, mas apenas um espaço para vocalização de julgamento e reclamação. Que esses seres sejam invocados aqui agora, para que através desse campo possam sentir que são capazes do amor incondicional, primeiro por si e em tempo pelos demais. E que essas vibrações também se fortaleçam em nós, para que essa mesma lição seja aprendida por cada um, por cada uma de nós. E assim o amor que se busca, que se faça no próprio coração. E que encontrado seja ofertado, em vez de buscado, seja tomado e relacionado em carência, simplesmente para preenchimento interior. Invocados nesse campo, cada um dos seres que sofre em desamor, cada um dos seres em autoflagelo, em autodestruição, por falta de amor. Cada um dos seres que, além da luta interna, hoje luta guerras e conflitos externos, em função do breu que não se iluminou, pele para dentro. E através das nossas orações, não só o breu nesses corações desses seres aqui invocados possa ceder à luz, mas que o próprio breu do nosso coração desapareça cada vez mais na luz que cada um é capaz de brilhar, amando incondicionalmente. E que esse amor responda à razão que viemos, de onde viemos e para onde vamos. E que esse amor nos aponte para os nossos talentos e nos revele o serviço a ser feito. E que esse amor seja a medicina, o médico, o curandeiro. Que seja a professora, a parteira de nós mesmos, de nós mesmas. Que esse amor manifeste através de cada um dos seres. E que assim, em qualquer mundo, em qualquer tempo, em qualquer corpo, possa se conhecer a verdade. Não por inferência, não por intelectualização, mas por realização do que vai no próprio coração. E que assim a visão, no teu terceiro olho, a tua terceira visão, a tua visão espiritual, seja de pontos de luz espalhados por todo o cosmos. Pontos de luz, que são corações que se acendem. E que, tendo iluminado a si próprio, conseguem expandir essa luz no caminho dos demais. Sem qualquer esforço. Simplesmente porque são, e não porque fazem. Que esse seja o nosso destino. E que esse seja o nosso trabalho interior. E o nosso serviço aos demais. Amor, 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 senti aqui. Amor, 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 eu recebi. Amor, 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 o amor vai me guiar. Amor, 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 o amor vai nos curar.
Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. 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 E que as mães divinas possam amparar esse processo de amor incondicional, essa realização e prática em nossos corações e através de nós para cada um dos seres. E que esse amor seja real, tão real que possa ser sentido, tão real que promova curas, tão real que nos eleve, tão real que transcenda em nós medo, insegurança, sombra, breu, e faça com que cada um tenha segurança e firmeza para caminhar a própria senda, tornando a vida o evangelho para que o irmão possa ler. Inspirando. Namastê. Abrindo os olhos. Muita gratidão, gente. Eu fiz só 18 repetições, porque entre a repetição e a outra, o meu telefone, enfim, eu fiquei com medo de atrapalhar o campo. Todo dia é o dia do jeito que se apresenta. Ou a bateria do meu celular vai acabar nos próximos 2 minutos. Então, enfim, só gratidão por cada uma de vocês aqui. E amanhã eu deixo o horário, mas provavelmente vai ser às 9 horas, comento mais tarde, e que reverbere sempre esse amor, que reverbere sempre essa sabedoria que é do Oriente, essa sabedoria que vem desses seres que acompanham a gente nos nossos corações e através de nós. Tem sido um privilégio estar com vocês todas essas noites, em todos esses processos, nesse coração que a gente pisa junto nesse campo sagrado, que não é o nosso coração, é o coração da vida.
e pulsar nesse coração é muito rico, muito emocionante. Muita gratidão. Amanhã, 9 horas da noite, tá, gente? Muito agradecida. Até amanhã.